Olá, muito bom dia a todos. Tivemos um pequeno problema técnico, nós vamos reiniciar o nosso webinar. Hoje teremos aqui na página do Facebook da Suinocultura Industrial esse webinar que está reunindo especialistas para debater os avanços e os projetos na área de biogás. A geração de energia a partir de resíduos da produção animal e agrícola tem se mostrado uma alternativa importante em reduzir os impactos ambientais da produção, trazendo maior viabilidade econômica às propriedades rurais, agroindústrias e cooperativas, beneficiando todo o seu entorno. Participando deste nosso debate hoje, temos aqui o Felipe Marques, ele que é diretor de desenvolvimento tecnológico do Cbiogás, o Bruno Casagrande Neves, que é especialista em gestão de projetos das Organizações das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO, que atua no projeto GEF Biogás Brasil, a Renata Abreu, que é CEO e fundadora da NRG Soluções Sustentáveis e também coordenadora do workshop de biogás da Avesui América Latina, realizado em parceria com a Unido, e Vinícius Fritz, que é gerente de negócios em energia da cooperativa Castrolanda do Paraná. Para começarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de propor alguns pontos, para que todos pudessem debater, e depois temos algumas questões específicas para cada um dos nossos convidados. Eu gostaria de começar perguntando ao Felipe, do Cbiogás, e todos aí podem interagir aí na resposta. Felipe, hoje vivemos um quadro grave relacionado à pandemia de Covid-19. Isso, de alguma forma, os investimentos e projetos ligados à bioenergia? Olá, bom dia a todos, é um prazer participar desse webinar. Bom, o mercado de biogás é um mercado que tem crescido, ele vem crescendo exponencialmente aí nos últimos 5 anos a uma taxa de em média 31% ao ano, em número de plantas, e em produção de biogás, de 2018 para 2019 aumentou 36% o volume de biogás. E o biogás, ele tem uma característica de ter diversas características de empreendimentos. Existem empreendimentos muito diferentes, empreendimentos para atender demandas de propriedades, empreendimentos para atender demandas industriais, agroindustriais, e para atender processos de comercialização de biometano ou de energia elétrica. Até o momento, a gente não identificou nenhum empreendimento que tenha sido interrompido ou alguma decisão de investir em biogás que tenha sido protelada por conta do processo de isolamento social. A gente tem visto muito pelo contrário, um interesse muito maior em produzir o próprio combustível, produzir seu próprio energético no setor agroindustrial, até para garantir o processo de segurança energética e eficiência energética. Então, para os pequenos e médios empreendimentos de biogás, a dependência de importação ainda é muito pequena, A cadeia de fornecedores, especialmente no sul do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, já está bem desenvolvida e consegue atender esses empreendimentos, essas demandas. Já para os empreendimentos de grande porte, empreendimentos maiores, esses podem ter uma dependência maior de um processo de importação, mas que o processo de decisão em investir não tem sido interrompido. O que tem acontecido é o ajuste nos prazos para execução dos projetos. Então, a gente entende que o biogás o setor de biogás não foi impactado de forma negativa com esse momento de isolamento social, e a gente acredita que isso também é temporário e que o biogás vai vir com muita força nessa próxima etapa aí. Uhum. Bruno, você cuida diretamente aí de análise de projetos, ligado ao biogás. Você tem sentido também essa mesma situação com esse cenário que nós estamos vivendo hoje em relação aos projetos? Acredito que, por ser uma cadeia, com um grande potencial de crescimento no Brasil, como eu havia mencionado, é o mercado com maior potencial de crescimento para o biogás no mundo.
é uma oportunidade muito grande de ganho de eficiência, né? Porque nós estamos tratando de uma tecnologia que não só gera energia, mas ela gera energia através do tratamento de resíduos, né? Então, a gente está falando de um processo importante para as nossas cadeias produtivas também, e que pode garantir um ganho de eficiência e de competitividade. Nós estamos falando também, como o Felipe mencionou, nós temos diversos portes, diversas naturezas de projetos, e eles demandam tecnologias e especialidades de recursos humanos muito diferentes. E nesse momento é uma grande oportunidade para a geração de empregos e para desenvolvimento de ações descentralizadas de investimento, né? Então, nós estamos acompanhando o mercado, acompanhando principalmente o setor agroindustrial, mas também iniciativas no setor público de gestão de resíduos urbanos, e há uma perspectiva de aumento não só dos investimentos diretos na produção de biogás, né, mas também em toda a cadeia, de nacionalização de tecnologias e oferta de conhecimentos especializados, né, capacitação, consultorias, etc. Uhum. Vinícius, você está à frente do departamento da área de energia aí da cooperativa Castrolanda. Como você tem sentido esse momento e que regiões, assim, aproveitando também já, podemos destacar com que se tem mais projetos e se tem mais investimentos nessa área? Bom dia a todos. Quando a gente fala em volume de produção de biogás, a região sudeste é onde tem o maior número de projetos com volume de produção de biogás, o maior volume de produção de biogás em construção. E quando a gente fala em número de plantas, a região sul, na região sudeste, muito de projetos do setor sucroalcooleiro e de resíduos sólidos urbanos. E quando a gente fala em quantidade de plantas, a região sul é onde tem o maior número de quantidade de plantas sendo construídas, muito pelas áreas de produção de proteína animal, né, tanto suinocultura, bovinocultura e avicultura. E nos empreendimentos da Castrolanda, nós temos 2 empreendimentos de biogás em fase final, em fase de startup, né. A gente começou o planejamento desses investimentos muito antes do Covid. A gente não fomos afetados pelo Covid, embora uma grande preocupação de curto prazo seja liquidez e capital de giro das empresas, mas a gente já vê um horizonte de 2021 aí com possível aumento na tarifa de energia do mercado regulado, e isso torna ainda mais atrativos os investimentos em biogás. Uhum. Vou falar um pouco agora com a Renata. Renata, a gente vive esse momento, se pudesse dar um panorama e também falar um pouco, você que está à frente de uma empresa voltada a soluções sustentáveis, como você tem sentido esse mercado na região sul, onde tem crescido junto com o sudeste? Bom, bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigada pela participação e pela audiência. Então, na verdade, eu sempre digo que conforme o consumo aumenta, a tendência é que a gente tenha maior quantidade de biomassa disponível para geração de energia. E aí, quando a gente fala do sul do Brasil, especificamente estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Mas mais Santa Catarina e Paraná, a gente consegue identificar um potencial enorme na geração de energia a partir do biogás. Então, eu vejo assim que, independente de qualquer crise sanitária que possa desencadear a crise econômica que a gente já vem sentindo, as oportunidades, elas existem. Então, o que eu tenho visto, assim, acompanhado, como eu atuo bastante em parceria com algumas instituições internacionais, é justamente o interesse de algumas empresas europeias de virem explorar, no bom sentido da palavra, né, o mercado brasileiro para potenciais parcerias para justamente impulsionar o setor bioenergético oriundo da agroindústria, não tanto do setor sucroenergético, que é um setor que já vem trabalhando com biogás há muito mais tempo.
Então, eu vejo que as oportunidades existem, até se a gente fosse seguir alguns conselhos ou passos de países desenvolvidos, a energia renovável é uma alternativa que pode trazer, como o Vinícius tinha comentado, a segurança energética, e isso permite com que a gente consiga fazer diversos planejamentos, até do ponto de vista econômico, e principalmente do ponto de vista econômico, evitando tanto oscilação futura no preço da energia. Então, eu vejo com bons olhos, né? Não posso dizer que... Certo. Pensando no mercado global, vou começar essa pergunta talvez pelo Bruno. Bruno, como que está o desenvolvimento desta área bioenergética aqui no Brasil, se nós tivermos como parâmetro outros países, principalmente na Europa, que acho que é basicamente uma referência forte nessa área? Bom, o Brasil, ele se configura como um líder com relação à matriz energética limpa há muitos anos, né? Agora, os grandes esforços são para analisar, né, dentre os diversos setores da economia, quais podem contribuir mais com os objetivos de redução dos seus impactos ambientais, ao mesmo tempo ganhando eficiência, aí neste caso onde nós atuamos, muitas vezes através de processos de produção de energia local, né, produção de energia renovável. Então, se a gente analisa o potencial do Brasil com relação à produção de biogás e países de referência na Europa, nós ainda estamos muito aquém de realizar o nosso potencial. O CI Biogás faz um trabalho contínuo de atualização dos dados com relação às plantas de produção de biogás no país. E o que a gente tem aqui, apesar do nosso potencial enorme, é uma fração ínfima com relação a países que já estão lidando com isso dentro das suas cadeias de valor de forma bem distribuída há anos, como a Alemanha e a Áustria. Então a gente imagina que o Brasil, neste momento, ele vai desenvolver esse potencial, olhando para diversas frentes. Primeiro, o aspecto de que, no momento de resposta a um desastre como a pandemia, os esforços de investimento, eles tendem a olhar também para a questão de construir melhor o que nós perdemos e construir melhor o que está dentro do nosso caminho estratégico. E aí a gente tem as tecnologias de produção de biocombustíveis integradas a processos produtivos já existentes como uma grande opção de investimento. E a outra questão é investimento em produção, porque a gente tem muitas incertezas de mercado, né? A gente tem o que nós vimos no começo dessa crise global foi uma fuga de capitais, né, de volta para a Europa e para os Estados Unidos. E o capital local, ele precisa, de certa forma, estar atrelado a uma produção. Então, quando a gente olha para tratamento de resíduos, tanto no processo agroindustrial, quanto nos resíduos sólidos urbanos, são atividades que vão continuar crescendo, vão ter uma demanda crescente e são bastante seguras, né? E produzir biocombustíveis a partir dessas fontes se configura como uma opção excelente, né? Agora, como o Vinícius já mencionou, todo o mercado de energia vai passar por grandes oscilações, né? Então a gente teve essas grandes oscilações com a demanda de energia e agora a gente vai observar grandes oscilações com relação ao preço, né? A gente vai ter um retorno do aumento do preço dos combustíveis e da energia elétrica, e essa produção local e descentralizada pode ser um diferencial muito grande para manter a competitividade, principalmente no interior do país. Certo. Felipe, ainda em relação a esse, né, você está dentro à frente aí do CBiogás, principalmente em relação às pesquisas, tecnologias aplicadas, como você vê essa questão do Brasil em relação a países, principalmente da Europa? Bom, eu vou falar mais da questão tecnológica, né? A gente tem visto nos últimos 3 anos a taxa de produção de biogás por empreendimento e
a eficiência dos projetos de biogás ela tem aumentado bastante. Isso mostra que existe um aprendizado em relação à operação das plantas e existe também um incremento em tecnologia, né? Novos fornecedores estão vindo para o país, né? Fornecedores que já têm experiência em empreender projetos na Europa e estão encontrando boas oportunidades para investir aqui no Brasil. E vale destacar que as empresas que estão se destacando, que estão indo melhor, são as empresas que identificaram um processo de cooperação com o país, com o Brasil, e não empresas que simplesmente empacotaram a tecnologia lá na Alemanha, na Áustria, onde for, e mandaram para o Brasil. Essas empresas que fizeram isso tiveram expectativas frustradas. E a gente tem bons exemplos dessa cooperação Brasil-Europa para tropicalizar a tecnologia, fazer alguns ajustes e operar as plantas de forma mais eficiente, né? Até posso até passar a bola para o Vinícius, que ele tem duas boas experiências sobre esse processo de ter um fornecedor europeu que está muito próximo de um fornecedor brasileiro, né? Isso, eu vejo nesse aspecto, como o Bruno falou, a gente tem um potencial muito grande no Brasil para geração de biogás e ainda muito pouco explorado. E continuando o que Felipe explanou, a gente tem, quando a gente olha como negócio no Brasil, a gente ainda está engatinhando, né? Eu vejo mais ou menos que a gente está no nível da Europa 20 anos atrás, onde a gente está começando a desenvolver uma cadeia de valor, começando a aplicar tecnologia nas plantas de biodigestão, né? Fazendo uma planta com mais automação, com mais controles, para conseguir uma operação melhor, para conseguir uma eficiência melhor. Particularmente nos nossos 2 projetos, a gente buscou tecnologia de fora. A gente, em 2016, a gente acabou visitando empresas na Alemanha, em 2017 nós visitamos empresas na Itália, e acabamos contratando uma empresa italiana para fazer nossos projetos, e a empresa tem uma filial no Brasil, uma filial aqui na região de Castro, que facilita depois uma operação, facilita o desenvolvimento da cadeia de valor regional, pensando num futuro que nossos cooperados possam ter acesso a uma tecnologia igual à tecnologia existente na Europa, mas já sendo uma tecnologia, uma cadeia de valor desenvolvida no Brasil, principalmente para desvincular a questão de taxa cambial, ainda mais agora com a alta do dólar, o euro batendo aí em torno de R$6, a taxa cambial impacta bastante nos projetos. Mas é um início, acho que é um início de desenvolvimento de cadeia de valor, um início de tropicalização de projetos. Não funciona também pegar um projeto exatamente como foi feito na Alemanha e na Itália e fazer aqui no Brasil. A gente tem N particularidades diferentes, né? Principalmente de questão tributária, legislação, é muito mais complexo. Mas aos poucos a gente está desenvolvendo essa cadeia de valor aí no Brasil e começamos a explorar um potencial muito grande, né? Hoje a Alemanha deve ter em torno de 8 mil plantas de biodigestão, a Itália em torno de 5 mil, e imagina que o Brasil tem o potencial de ter mais plantas de biogás do que Itália e Alemanha somadas de uma forma assim fácil, sem muito estresse. Vinícius, aproveitando isso que tem falado, a Castrolanda ela tem investido forte, né, em geração de energias renováveis, né, e até recentemente inaugurou uma usina de biogás no Paraná, a partir da Union, né, que é a marca institucional aí das cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal. Você pode comentar um pouco em relação a esses investimentos e objetivos desse projeto? Perfeito. A gente tem aqui dentro da Castrolanda um cooperado, o seu Ian Rages, da Chácara Marujo, que é amplamente conhecido aí no cenário de biogás, que ele começou com esse trabalho de biogás já em 2013. E usando como inspiração a sustentabilidade que ele conseguiu promover com o biogás na propriedade, a gente foi estudando melhor o assunto e aí desenvolvemos 2 projetos. Um é somente da Castrolanda, que é numa UPL nossa, que é uma unidade de produção de leitões, onde a gente utiliza o dejeto suíno, a gente faz uma decantação e concentração desse dejeto, utilizamos a parte com mais sólido,
né? Maior teor de sólido em biodigestor modelo europeu, biodigestor modelo CSTR, e a parte mais líquida a gente utiliza um biodigestor modelo canadense, uma lagoa coberta, né? Aproveitando as potencialidades do nosso total do nosso resíduo e dos dois modelos de biodigestão. A gente vai gerar energia elétrica nesse biodigestor, a gente vai ter 230 kW de potência instalada. Essa energia elétrica nós vamos atender todo o nosso consumo interno da unidade, e o excedente da energia, através da legislação 482.687 da ANEEL, a gente vai fazer a concessão dos créditos para uma empresa terceira, através de consórcio. A empresa terceira é o Sicredi Campos Gerais, que vai consumir essa energia, e a gente vai monetizar essa energia através de locação de planta, né? É um modelo tradicional aí de geração distribuída. Uhum. E aí nós temos um outro projeto, que sim, esse é da Union, né, que é a marca institucional da Castrolanda, da Freeze e da Capal, onde a gente vai aproveitar os nossos resíduos orgânicos industriais, então todo o resíduo gerado pelo nosso frigorífico de suínos, pelas nossas indústrias de leite, pela cadeia de batata da Castrolanda, e vamos concentrar num biodigestor, onde a gente vai ter uma potência instalada aí de 1.200 kW. Vamos gerar energia elétrica, que a gente fez uma parceria com uma cooperativa de energia renovável, onde eles vão consumir esses créditos de energia. A gente tem a upgrade do biogás para o biometano dentro da planta, então nós vamos usar o CO2 proveniente desse upgrade para o atordoador de suínos da Alegra, que é através de CO2, e temos também um projeto futuro de abastecimento de frota interna, tanto leve quanto pesada, com o biometano, e, além disso, a redução de custo com a destinação de resíduo, né? Então, a gente tem uma restabilidade e uma redução de custo com a redução de resíduo. Uhum. Vinícius, quanto que a cooperativa vai gerar de economia em energia, né, com esse projeto, e quanto isso deve beneficiar toda a região ali, no caso aí de Campos Gerais, falando especificamente, onde está instalada a usina, já que essa energia gerada também vai ser jogada na rede, né? Então, como a gente vai fazer a cessão dos créditos via geração distribuída, a gente não vai consumir internamente, né? Não é consumo nosso, nem da cooperativa, nem dos cooperados. Então, com energia elétrica, a gente vai ter uma receita mensal aí em torno de R$300 mil fazendo a cessão de créditos. Uhum. E também, por que a Castrolanda resolveu criar uma área de negócios, né, específicos para energia, né? Quais são as atividades, projetos que ela vem desenvolvendo nessa área? Então, vamos lá. Em 2015, né, depois de todas aquelas interferências políticas no mercado de energia feito pela então presidente Dilma, o preço da energia ficou muito caro para as indústrias. Então, a energia representava para nós, estava entre os 5 maiores custos ou despesas operacionais que nós tínhamos. E aí, nesse momento, surgiu uma boa oportunidade de migração para o Mercado Livre, nós migramos para o Mercado Livre, e a energia elétrica passou a ser aí, entre as 5, passou para ser entre os 10 maiores custos ou despesas. A gente conseguiu uma boa redução em Mercado Livre, não é? E aí, dessa redução no Mercado Livre, surgiu a Engloba, que é uma comercializadora de energia da Castrolanda, é a primeira cooperativa comercializadora de energia do Brasil, não é, para fazer essa gestão do nosso consumo em Mercado Livre e o trading e fornecimento de energia para outras cooperativas e outras empresas terceiras, então atuando também no mercado. Isso é uma vertente. E a outra vertente, no nosso planejamento estratégico, a Castrolanda sempre se preocupou e está como direcionador do nosso planejamento estratégico a sustentabilidade. E é um tema que o mundo tem debatido muito. Alguns fundos americanos já não estão emprestando dinheiro para quem não tem sustentabilidade, né, criando uma espécie de rating de sustentabilidade. Então, dentro do nosso direcionador estratégico de sustentabilidade, surge a geração de energia através de biogás, né, que a gente faz através de uma empresa chamada Energic, é a marca da nossa geradora de energia, onde a gente olhou de todas as fontes renováveis possíveis, qual é a primeira que a gente vai fazer os empreendimentos. Então,
Como a gente tem produção de proteína animal, consequentemente a gente tem um resíduo orgânico muito alto, tanto na produção de proteína quanto nas indústrias. Então, surgiu aí unir a sustentabilidade ambiental e social, que é o destinamento correto e com rastreabilidade dos resíduos, um tratamento correto, junto com a oportunidade econômica de monetizar esses resíduos, né, através da geração de biogás e, consequentemente, energia elétrica, CO2 e substituição de gás para aquecimento. Então, aí que surgiu a nossa ideia dos projetos, né, de biogás. Uhum. Certo. Falando um pouco agora com o Felipe, Felipe, o investimento em geração de biogás em propriedades rurais, principalmente com animais de criação, elas são importantes hoje, inclusive para a viabilidade econômica dessas propriedades. O Vinícius estava comentando um pouco dessa monetização. Bom, para citar um exemplo aí da suinocultura, a suinocultura em terminação, a demanda que ele tem de energia é 30% do potencial que ele tem de gerar. Então, digamos que cada planta, ao aproveitar todo o dejeto, ela está produzindo 70% de excedente em energia do consumo direto para a atividade. Então, o processo de geração distribuída e de compensação de energia, ele é bem importante para a viabilização dos projetos em pequenas e médias propriedades. A gente tem bons exemplos aqui no Paraná e Santa Catarina de produtores que conseguem trabalhar com esse processo de compensação, onde, dependendo do arranjo que montam, conseguem chegar a receitas superiores à que eles têm com o suíno, né? Então, é um negócio, ele é bastante eficiente, mas ele tem uma certa complexidade em termos das regras para fazer a compensação e o número de contratos que você precisa estabelecer para garantir uma boa operacionalização. Mas é uma boa saída para aproveitar os pequenos e médios produções de biogás no Brasil. Uhum. Felipe, a gente já discutiu um pouco isso aqui no webinar, mas aqui dá reforçado. Quer dizer, hoje a tecnologia aplicada na geração de biogás em propriedades rurais aqui, ela é desenvolvida no Brasil ou somos ainda muito dependentes das inovações tecnológicas do exterior? Bom, a gente tem uma diversidade bastante grande de tecnologias aplicadas, né? O Brasil já desenvolveu e tem soluções nacionais, né? A gente tem como um bom exemplo a lagoa, um biodigestor de lagoa coberta, que ele é uma lagoa redonda com agitação, ele não está nem perto de um CSTR, mas também tem uma eficiência maior do que uma lagoa convencional, e tem uma produção de biogás maior do que se teria numa lagoa comum, numa lagoa coberta comum, um biodigestor no estilo canadense, como é conhecido. Mas a gente olha muito ainda para modelos antigos de produção de biogás. A gente usa muito sistemas de lagoas, embora a maioria das empresas brasileiras que estão nesse mercado trabalham com otimização desses processos. Tem um ponto bem importante de falar, que é a questão de que existe um biodigestor melhor ou um biodigestor pior. Existe um biodigestor que se adequa para determinada qualidade de substrato, né? Você não precisa investir numa grande planta de alta tecnologia para atender uma grande quantidade de sólidos, uma grande concentração de sólidos, quando você está trabalhando com suinocultura terminação. Então, lagoas cobertas bem construídas, bem projetadas, conseguem te entregar valor. Da mesma forma, você não pode pegar uma lagoa coberta que tem uma limitação ali de 3% em sólidos e começar a colocar resíduo de uma agroindústria nessa lagoa. Você precisa trabalhar com o processo de ter uma tecnologia melhor aplicada. A tecnologia por si só ela não resolve, mas porque assim não tem tecnologia adequada para manejo inadequado. Agora, se você bota uma tecnologia que não está adequada para o teu substrato, o teu esforço
de conseguir manter uma operação para ter uma produção mínima é muito grande. Então, nesses casos, é importante investir em tecnologia. E isso a gente tem visto como uma lição aprendida no biogás. Muitas das instituições, das empresas que investiram lá atrás em soluções simplificadas e tiveram produções de biogás por 1, 2 anos, agora estão buscando os projetos mais eficientes, uma tecnologia mais adequada para poder ter as garantias de fornecimento. Felizmente, a gente está. Eu estou falando aqui de Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico de Itaipu. No Paraná, a gente encontra bons fornecedores. A gente já tem bastante gente entregando boas tecnologias por aqui. Em outras regiões do país, você já não vai encontrar essa diversidade de fornecedores. Agora, eu acho que essa dependência nossa de aprender com a tecnologia europeia tem diminuído a cada dia, até porque a gente tem esse processo que a gente comentou antes, eu e o Vinícius, essa aproximação dos fornecedores internacionais com os fornecedores nacionais para ter soluções adequadas para a nossa realidade. Uhum. Chegou uma pergunta aqui, é do Felipe Veríssimo, ele diz que é veterinário, atua na avicultura de corte. Ele queria saber um pouco com relação à experiência da geração de biogás em avicultura de corte. A gente sempre costuma falar bastante de suínos, né? Em avicultura de corte, como tem se desenvolvido os projetos e alternativas nessa área? Bom, a Câmara de Aviário, ela tem um desafio de ter o material sólido, como mais comumente é a maravalha, mas tem caso de usar a casca de arroz também, que é um material e é um resíduo bastante seco. Então, a gente tem algumas experiências de produção de biogás com cama de aviário no Brasil, aqui no Paraná e, se não me engano, no Mato Grosso. Mas são experiências ainda isoladas e a gente tem acompanhado esse desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil para aproveitamento desse substrato. É um substrato amplamente disponível, né? Então ele é muito interessante para poder aproveitar, mas a gente carece ainda de um desenvolvimento tecnológico nacional para aproveitar melhor esse potencial. A gente tem conhecimento de plantas na Europa e na Irlanda do Norte, operando com um grande volume de cama de aviário, mas aí empreendimentos de escala bastante grande, né? Mas é um dos pontos onde a gente precisa dar foco e desenvolver tecnologia, né? Então, a gente, inclusive, o projeto que o Bruno coordena, né, gerencia, envolve esse processo de tropicalização e desenvolvimento de tecnologias essenciais para o agro poder entregar mais em biogás para o setor energético brasileiro, né? Então, a gente está num bom momento para avançar nesse desenvolvimento de tecnologia. Perfeito. Eu sei que o Vinícius tem uma reunião agora há pouco, né? O Vinícius vai ter que sair da nossa live. Vinícius, queria agradecer a sua participação. Se quiser deixar algum comentário final. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço por poder participar. Acho que o comentário final é que a gente tem que aproveitar o nosso potencial de geração de biogás, né, desenvolver uma cadeia de valor e sim agregar valor, monetizar os resíduos, trabalhar a segurança energética. Eu vejo que a gente tem um projeto de biogás traz N benefícios e tem que ser analisado todos os benefícios, e aí quando a gente faz essa análise de todos os benefícios, o projeto é muito viável. Na condição atual, eu creio que com o aumento aí dos valores de energia vai ficar mais viável ainda. Então, vamos trabalhar esse potencial, vamos desenvolver essa cadeia no Brasil. Obrigado, abraço a todos. Perfeito, um grande abraço, obrigado pela participação, Vinícius. Um abraço, Vinícius. Abraço, tchau. Tá. Continuando aqui na nossa conversa, Felipe, quais são os investimentos e como a CBiogás trabalha em sua área de pesquisa e desenvolvimento
Pudesse falar também um pouco sobre os resultados práticos desses investimentos. Bom, eu vou te falar, o CBiogás é uma instituição de desenvolvimento tecnológico, né? A gente trabalha dentro do processo de política e regulação na parceria com a Associação Brasileira de Biogás, a Biogás. O que a gente faz aqui é empreender projetos de pesquisa e desenvolvimento, né? Aqui eu te falo para ler uma pesquisa pequenininho e um desenvolvimento bem grande, que a gente trabalha com foco no desenvolvimento e trabalha numa integração com a pesquisa, que a pesquisa acontece na universidade, nas instituições de pesquisa, como a Embrapa Suínos e Aves, por exemplo. Então, a gente trabalha muito próximo desses parceiros nos projetos de P&D. O que a gente faz, especialmente, é trabalhar num processo de assumir riscos do ponto de vista de novos modelos tecnológicos, novos arranjos tecnológicos, novas estratégias de fornecimento de biogás e biometano. Então, a gente empreende os projetos inovadores de biogás para mostrar para o mercado o quanto que eles são possíveis, né, o quanto que eles são rentáveis, definir quais são as estratégias para empreender empreendimentos similares àqueles e apontar quais são os arranjos, quais são as atualizações do processo de regulação que precisam acontecer para que a gente tenha um crescimento maior do biogás e do biometano. Então, a gente trabalha com projetos de P&D com a Itaipu Nacional. A Itaipu Nacional, aqui no Paraná, no oeste do Paraná, é o principal investidor nesse mercado, no desenvolvimento de tecnologia com biogás e biometano no país. A gente trabalha em projetos de P&D com as concessionárias de energia elétrica, as companhias de energia elétrica. A Copel, a gente tem um com a C3E também. E a gente trabalha com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, no projeto Aplicações do Biogás para a Agroindústria Brasileira, num projeto que é liderado pelo MCT, implementado pela Unido no Brasil, justamente nesse processo de reduzir a simetria, gerar essa aproximação para quem tem interesse ou que desconhece o que o biogás pode fazer por ele, a se aproximar desse mercado. Então, a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologia, né, tropicalização de tecnologia, capacitação técnica, implantação de unidades de demonstração, né? Então, a gente acaba fazendo esse benchmark do que funciona com biogás e biometano para o mercado nacional, né? E sobre o processo de capacitação, até queria aproveitar a audiência do nosso webinar para divulgar o curso Fundamentos do Biogás. É um curso que é ofertado pelo projeto Aplicações do Biogás na Agroindústria Brasileira, né? E que a gente é um curso gratuito, que a gente já tem mais de 2.700 pessoas fazendo o curso, e que vocês podem acessar e fazer gratuitamente acessando o site jeffbiogás.org.br/cursos. Convido a todos que tiverem interesse em conhecer mais sobre o mercado de biogás e biometano para realizarem esse curso. Perfeito. A gente está passando aqui na nossa barra aqui o site do CBiogás, onde as pessoas podem ter mais informações. Daqui a pouco a gente vai repetir o site do GEF Biogás Brasil também, para as pessoas acessarem com informações sobre o GEF, sobre também esse curso que o Felipe citou. A gente vai falar com o Bruno, só chegou uma pergunta aqui para nós. Aqui, o Mauro Piratelli, ele está nos perguntando se vocês conhecem alguma opção de tratamento de resíduos domiciliares com plantas de biodigestão em municípios. Aí no caso, fora do agronegócio, mas aí com tratamento de resíduo domiciliar. Esse acho que não é muito... Assim, a gente tem uma experiência aqui em Itaipu de usar resíduos dos restaurantes para a produção de biogás. Esse biogás ele passa por um refino e para produzir biometano, e esse biometano abastece a frota de veículos da Itaipu. Hoje é uma frota de mais de 80 veículos. Agora, o biogás
em aplicações urbanas, ele é mais comum nos aterros sanitários, embora a eficiência seja maior nos sistemas de biodigestão com esses resíduos. Acho que o Bruno pode falar sobre a experiência que tem sido apoiada pelo projeto Jeff em Brasília, com o GDF, né? O Brasil ainda está caminhando, né, nesse sentido de utilizar melhor o potencial a partir dos resíduos urbanos, né? Então a gente tem algumas experiências no Sudeste e no Nordeste, mas ainda carece de uma estrutura tanto de tecnologia quanto de o arcabouço regulatório para fazer com que isso seja acessível, principalmente pelos municípios menores. Então, nós estamos com uma parceria com o governo do Distrito Federal, trabalhando com eles, com uma equipe grande de consultores, para construir um modelo adequada para o GDF, né, de tratamento dessa fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, né, e dando também o suporte para que eles possam incorporar isso na gestão pública, né, através de publicações digitais, etc. Então, ali a gente espera gerar uma experiência que possa ser replicada por outros municípios e abrir também uma frente de discussão para que experiências com municípios com outra escala de geração de resíduos, né, ou grupos de municípios menores possam trabalhar essa solução também. Aproveitando o Bruno, eu queria falar um pouco sobre o projeto GEF Biogás, que é um projeto que visa exatamente dar apoio técnico, né, ao desenvolvimento da cadeia de valor do biogás, partindo de empreendimentos rurais e agroindústrias na transformação de resíduos de origem vegetal, animal, em energia elétrica, térmica ou biocombustível. Bruno, como que nasceu esse projeto? De que forma ele oferece esse apoio técnico ao setor e às pessoas interessadas? Bom, a gente tem aqui duas instituições que participaram do nascimento desse projeto, né? A concepção do projeto se deu por essa visão que Itaipu, o PTI e o CI Biogás já tinham sobre o mercado brasileiro e o relacionamento com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que estava interessado, né, em apoiar as ações para que a gente vencesse as lacunas, porque quando a gente fala que o mercado europeu tem a Alemanha com 10 mil plantas, a Itália com 5 mil, a Áustria com outras tantas mil, e o Brasil com esse potencial tão grande, é fácil analisar que são vários fatores, né? Uma diferença tão grande não pode ser simples. Então, foi identificado que havia diferenças com relação à segurança do marco regulatório, né? Ao quanto esse marco regulatório criava um ambiente adequado para investimentos nessa cadeia, a questão da assimetria de informações que o Felipe sempre traz é fundamental, né? O quanto já temos de informação, mas o quanto essa informação não é acessível para o investidor, para o trabalhador que vai operar na cadeia. Temos a questão de que existe uma diversidade muito grande de aplicações para as tecnologias de gestão de resíduos orgânicos. Então, a gente fala da agroindústria, a gente fala do produtor rural, né, localizado no campo, distribuído com pequenas unidades de produção familiar. A gente teve perguntas aqui com relação ao ambiente urbano. Então, são muitas vertentes tecnológicas e a gente conhece o ritmo de aplicação, de inovação e adoção de tecnologias, né? É caro tomar o primeiro passo, mas à medida que os resultados de sucesso vão acontecendo, principalmente num país como o nosso, muito dinâmico, as tecnologias que geralmente geram um grande potencial de retorno e de competitividade, elas se difundem. Então, a ideia do Jeff Biogás é atuar em todas essas frentes, né, políticas públicas, informação, tecnologia, modelos de negócio e demonstração, para que o território, e aí nessa fase do projeto, né, como ele foi concebido, focando principalmente na agroindústria do Sul, que, como eu mencionei, está com a faca e o queijo na mão para se aproveitar dessa tecnologia, para que esses modelos se desenvolvam, né? Então, a ideia é atuar
com apoio ao governo federal, aos governos estaduais, para trabalhar a regulamentação, trabalhar um ambiente positivo de investimentos na cadeia, mas também trabalhar com todos os atores da cadeia de valor, né, desde o pequeno fornecedor de tecnologia, que poderia se integrar a essa cadeia, até os investidores, né, e inclusive os demandantes dessa energia. Essa é uma questão importante. Quando você diz como participar, né, como receber o apoio, o projeto ele está apoiando principalmente as iniciativas locais, né? A gente está apoiando os movimentos que já existem no território. Então, o CI Biogás, que é o nosso principal parceiro de execução desse projeto, ele já tem uma rede de contatos muito sólida no Paraná, né, com a força de que Itaipu tem trabalhado com essa questão lá, e outros atores importantes no território que já têm olhado para isso, a FIEP e tantos outros. Então, nós estamos trabalhando com esses atores para identificar os gaps no território do Paraná, inicialmente, né, apoiando o governo do estado na revisão da regulamentação da política de biogás do estado, apoiando as instituições na produção e na difusão de conteúdo, de capacitação, e agora estamos começando algumas ações de apoio a desenvolvimento de negócios e investimentos diretos, né? Então, através dessas instituições locais, nós identificamos quem são os atores que estão na frente desse processo, que eles têm um potencial, com modelos de negócio de alta replicabilidade, alto impacto no território e com potencial de gerar experiências para outros estados e para outras regiões do país. E estamos trabalhando com eles para dar suporte específico para que esses negócios aconteçam, né, com sustentabilidade, com segurança e integrados a todo mundo. Desde financiamento até acesso à tecnologia e apoio para a operação. Uhum. Nós estamos colocando aqui o site do GF Biogás, né? No caso com /curso, que é a indicação para acesso ao curso citado pelo Felipe, onde com certeza mais informações do projeto. Bruno, o GF Biogás ele é um projeto de cooperação internacional, né, com a vertente aqui de atuação no Brasil. Já citou um pouco, mas, vamos dizer, tem várias iniciativas similares em andamento no país. Como a atuação de um projeto como o GEF proporciona um desenvolvimento na área de energias renováveis? O Brasil, ele tem, além de suas metas de desenvolvimento, né, suas metas com relação aos diferentes setores, ele ainda tem também as suas metas de cooperação internacional, metas de redução de emissões, etc., né? Uma iniciativa de cooperação internacional como essa, ela ajuda a canalizar recursos, né, principalmente recursos internacionais que estão dedicados a esse desenvolvimento com um olhar para a sustentabilidade e aplicar para resolver questões específicas nacionais, né? Então, hoje, existe outras iniciativas também, inclusive financiadas por outras instituições, mas o GEF Biogás Brasil, ele aplica esse recurso nessas diferentes cadeias, né, de desenvolvimento que a gente mencionou. Então, nós estamos dando apoio para fortalecimento do marco regulatório e outras ações. Todas essas ações, elas são voltadas, nossa meta central é criar um ambiente de investimentos em energias renováveis integrado à estratégia de desenvolvimento nacional. E aí também, nesse projeto, com um olhar muito, muito forte para os territórios. Então, a gente começou no Paraná e vai começar os trabalhos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul nos próximos meses, né? Então, vamos começar a trabalhar as ações nesses dois territórios e exatamente para que o ambiente de negócios em energias renováveis, principalmente a partir do biogás ali, se torne mais propício para investimentos em curto prazo. Uhum. Perfeito. Recebemos aqui uma outra pergunta aqui, do José Dilso Rocha, falando aqui também sobre, no caso de biodigestão com resíduos, se existem projetos ligados à área de confinamento de bovinos de corte. Tem projeto com bovinos? Não sei se o Bruno, o Felipe, o Renato.
Tem projetos com confinamento de gado de corte. Um ponto é que os grandes empreendimentos, as grandes fazendas de gado de corte, elas não... existe uma dificuldade em coletar o dejeto. Então, o dejeto, por mais que ele seja produzido, ele está pouco disponível para você tratar. Então, esse costuma ser um entrave para aproveitar o dejeto na bovinocultura de corte. Mas existem projetos em codigestão também. Propriedades que têm mais de uma unidade produzem bovino de corte. Um exemplo, aqui no oeste do Paraná, eles têm bovino de corte, 600 cabeças, e 90 mil aves de postura. Então, os dejetos de ambos são misturados para produzir, nesse caso, biometano, energia elétrica e o biogás é utilizado também como fonte térmica para um forno, né? Então, existem aplicações para gado de corte ainda, embora seja um desafio em algumas das propriedades coletar esse dejeto, né? Porque a gente não tem piso, diferente da bovinocultura de leite, onde as estruturas têm piso, então você consegue fazer uma raspagem e trazer somente o dejeto. Uhum. Falando um pouco hoje nós temos um ambiente, ecossistemas de startup e negócios que envolvem toda a questão de sustentabilidade e novos projetos energéticos. Como essa questão, esse ambiente de startup, ecossistemas, essas inovações estão impactando esse setor de biogás e de energia? Não sei se o Felipe ou o Bruno quiser falar um pouquinho sobre o tema, ou a Renata também. Bom, acho que eu vou falar. Bom, eu tenho articulado essa parte da inovação no setor, e o que eu tenho visto, assim, a gente poder, obviamente que o setor de energia, de uma maneira geral, ele é bastante complexo quando a gente vai falar de inovação, mas eu vejo que podendo aproveitar algumas oportunidades e demandas de mercado que esse ambiente de inovação, esses ecossistemas que vêm se formando setoriais, eles tendem a impulsionar o crescimento tecnológico de projetos, e aí agora a gente falando especificamente do setor do biogás. E aí a gente não... Quando a gente fala de inovação, a gente fala também de colaboração, de cooperação. Aí pegando até um pouco do que o Felipe falou anteriormente, sobre a questão de instituições internacionais ou empresas internacionais querendo e tendo já essa mentalidade de cooperar. E é a partir daí que novas empresas ou startups podem surgir no meio dessa interação. Então, eu vejo que as startups, obviamente que startup tem diversas conotações, né? Mas quando a gente fala de uma startup que já tem validado o seu produto no mercado, ela pode vir a somar muito no desenvolvimento e no impulsionamento de projetos, até mesmo como o Jeff. Então, de repente, a gente poder identificar empresas que trabalham, por exemplo, com monitoramento de gás, análises, que a gente possa aprender com esse tipo de solução e, assim, errar mais rápido, aprender mais rápido e aí inovar. Esse o grande propósito. E eu vejo que aí, dessa forma, a gente consegue até integrar um pouco outros setores, porque é bem o pensar fora da caixa, então a gente consegue integrar outros setores que também trabalham com ativos bioenergéticos. Até eu quero resgatar um comentário que foi feito do Carlos, se eu não me engano, eu acho que ele é da Abrem, que ele comentou ali de que forma que, até vou devolver a pergunta para o Bruno e para o Felipe, de que forma que, assim, o agronegócio, na verdade, o biogás oriundo do agronegócio pode se somar ou se integrar ao biogás gerado a partir de aterro sanitário, que aí seriam, de repente, porque eles lá trabalham tecnologias waste to energy, né? Então, eu vou dar aqui meu pitaco, eu vejo que
uma das formas de integração dos setores é trabalhar justamente o biocombustível que a gente extrai desses processos, que seria o biometano, é uma forma de integrar e de conversar de igual para igual com os setores, mas obviamente que cada segmento trabalha tecnologias diferentes. Então, eu queria até ouvir a opinião do Bruno e do Felipe sobre isso. Eu entendo que a melhor estratégia para a integração mais rápida é uma estratégia de integração pelo energético e não pelo substrato, né? Então, considerar, misturar resíduos de diversas fontes urbanas, rurais, a gente pode entrar num desafio tecnológico bastante complexo, logístico bastante complexo, uma operação muito cara. Agora, numa conexão pelo energético, né, pelo biocombustível, aí pode funcionar muito bem. Então, pelo biometano produzido, pelo biogás produzido, pelo quilowatt produzido por energia renovável, a gente tem condições de integrar. E, particularmente, um pool, por exemplo, de projetos de biocombustíveis podem gerar um diferencial no processo de negociação, no processo de negociação de contratos, muito mais interessante do que os empreendimentos de forma isolada. Então, eu entendo que é uma boa estratégia, como a Renata comentou, essa conexão pelo biocombustível e não pelo substrato. Eu até, partindo de onde o Felipe nos trouxe, se a gente analisa a questão da tecnologia do biogás dentro da esfera da economia circular, é muito importante que a gente integre, né, a partir do energético, integre a partir das sinergias tecnológicas, né, mas evite ao máximo deslocar o resíduo, né, da sua fonte produtora. Se a gente pensar, se esse resíduo produz gás e a gente precisar transmitir essa energia, a gente sempre tem que pensar em transmitir ela da forma mais eficiente possível, né? Então, ao invés de transmitir algo que tem matéria orgânica, líquidos, etc., a gente tem que transmitir o gás ou transmitir o equivalente em energia, né? E aí entra uma questão muito importante. Quando a gente fala dos energéticos, né, muitas vezes a gente trata da energia elétrica, em que a gente ainda tem muito espaço para desenvolvimento de mecanismos e ambiente de comercialização descentralizada, né, de monitoramento da produção, para que a gente possa fazer com que a energia seja comercializada de forma virtual cada vez mais facilmente e ser acessível por mais consumidores, né? E aí eu acho que as startups têm um papel importante, né? O desenvolvimento de negócios é muito importante para a gente estimular esse mercado. Mas também tem a questão de que, a partir do momento em que a gente tem a molécula do biometano disponível, a gente precisa analisar qual é a demanda que ela vai gerar dos setores para consumo. Então, a gente precisa de mais equipamentos no mercado que sejam movidos a gás, né, que possam facilitar o consumo dessa molécula, tanto no ambiente urbano, quanto no ambiente rural e no ambiente descentralizado, né? Então, essa integração entre as fontes de produção, ela tem que dialogar com a oferta de tecnologia, porque é a demanda que vai ser, talvez, o fator principal para direcionar qual é o energético que a gente vai produzir. E o energético que, aparentemente, no momento, tem um maior potencial de puxar o desenvolvimento da cadeia, é possível que seja o biometano. Perfeito. Nós colocamos aqui o site do MEP Biogás, que traz, acho que, um pouco dos projetos e unidades que geram biogás, né? O Felipe talvez pudesse falar rapidinho, só para as pessoas se situarem. O Biogás MEP ele apresenta o panorama do biogás no Brasil. Ele é atualizado anualmente e nessa última publicação feita no mês passado, e participou a Organização das Nações Unidas, a Biogás, e participaram diversos entes da cadeia de valor do biogás,
compartilhando informações sobre as plantas de biogás. O Brasil tem hoje 521 plantas de biogás em operação. A gente tem 15 em implantação e produz 1,3 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Até o Vinícius comentou rapidamente, a concentração maior da produção de biogás no Brasil, ela está no estado de São Paulo, né? E em segundo lugar no Rio de Janeiro, e em terceiro o Paraná. E o maior número de plantas de biogás no Brasil hoje está no estado de Minas Gerais, né? Então, esse tipo de informação, com diversos filtros, por substrato, por região, por aplicação energética, vocês conseguem ver no Biogás Map, aí no Map Biogás, nesse site, né? Então, gostaria de aproveitar a audiência, a oportunidade para divulgar, né? E anualmente ele é atualizado, né? No mês de março, todo mês de março a gente atualiza esse panorama. Isso, ele está aqui no rodapé no nosso webinar, da nossa live aqui, as pessoas podem acessar, traz uma série de informações com um panorama importante aí de como está esse setor no Brasil. Batendo um papo agora, voltando um pouco para a Renata. Renata, como que você, vamos dizer, tem visto essa área o desenvolvimento dessa área bioenergética assim, no país, né? A tendência é termos um crescimento exponencial dentro desses próximos anos nessa área? Olha, até como eu falei no início, eu acredito que onde há biomassa, há potencial de crescimento, né? Então, eu vejo que a tendência, é óbvio, isso aí talvez seja o meu coração falando, né? O que eu quero que exista um crescimento exponencial. Obviamente que o nosso mercado, ele vai, assim, posso dizer que, de maneira geral, a economia vai desacelerar, né, em função de tudo isso que a gente está vivendo agora, ninguém esperava, então, assim, quem não se planejou vai demorar para retomar, mas eu vejo que o setor agro, principalmente, é um setor que ele não parou de funcionar, assim, ele continua ativo, talvez com algumas medidas e com algumas restrições, obviamente, né, mas a produção continua, e as pessoas não, assim, eu gosto de falar assim, quanto mais gente tiver nesse planeta, mais produção agroindustrial vai existir. E aí a gente vai precisar olhar do ponto de vista, falando da economia circular, a gente vai precisar olhar essa circularidade, por onde passa o ciclo de vida desse produto, ou desse resíduo gerado, para onde que vai tudo isso. Então, eu vejo que existe um potencial enorme, até mesmo os dados, os estudos que o CI Biogás, até o próprio projeto Jeff vem mostrando que os números não mentem, né? Então, existe um potencial absurdo de crescimento e de levar o Brasil num patamar de liderança global nesse segmento. Obviamente que a gente precisa tratar, eu acho que isso é em qualquer setor energético renovável que não tem tanta relevância ainda, quando a gente fala do agroindustrial, não estou falando do setor sucroenergético, né? Não tem tanta relevância ainda na matriz, mas a gente enfrenta desafios regulatórios, insegurança jurídica, vamos dizer assim, porque a gente, por exemplo, quem vai gerar energia a partir da geração distribuída esbarra com resoluções que são ameaçadas a atualiza ou não, restringe ou não, taxa ou não a fonte, e aí a gente vê também programas como Renova Bio, que de repente uma hora não ia não ia taxar o CBio, e aí depois começou uma discussão que ia taxar o CBio, então assim, aí começam algumas instabilidades regulatórias no mercado, que isso acaba também afetando a expansão de uma certa forma.
Então, mas eu vejo que o mercado para esse segmento não parou, né? Então... E, Renata, você acredita que nós estamos vivendo agora um período de transição, vamos assim dizer, de combustíveis, energias fósseis, de origem fósseis, para as renováveis? Como deve ser o impacto dessa mudança? Bom, a nossa matriz é predominantemente renovável já pelo potencial hidrelétrico, né? A transição energética, isso já é discutido a nível global, até por conta das metas de redução das emissões dos gases de efeito estufa. Eu acho que até por isso que o Jeff, esse projeto, ele tem tanta relevância no mundo, não só no Brasil, porque o principal propósito dele é trabalhar o desenvolvimento tecnológico, mas que com o resultado final seja a redução, mitigar as emissões. Então, eu vejo assim, o Brasil, ele faz essa transição para diversificar um pouco da matriz renovável. É isso que eu enxergo aqui. Mas, assim, falar que combustível fóssil vai deixar de ser utilizado, isso daí eu acho que, assim, é uma utopia, né? Isso, a gente não pode dizer isso, até porque eu vejo que a questão do gás natural, que é uma fonte fóssil, ele é uma fonte energética que tende a ser o combustível da transição. E não sou só eu que estou dizendo isso, o mundo inteiro fala. Quem tem reserva de gás natural, o gás natural tende a ser essa principal fonte aí da transição para fontes mais limpas, vamos dizer assim. Mas eu vejo que o Brasil tem espaço para crescer, o solar, a bioenergia, de uma maneira geral, tem muito espaço ainda para crescer. Então, a gente está indo rumo a essa transição mais limpa, né? Perfeito. Posso complementar, Renata? Claro, por favor. Então, e tem uma conexão super importante do agro e energia aí, né? Quando a gente fala do nexo energia, alimento e água, né? A gente tem no Brasil a oportunidade, como um grande produtor de proteína animal e um grande exportador de grãos, de trabalhar uma base de produtos de baixa emissão de carbono. Embora a gente não tenha essa obrigação quando a gente olha para a nossa matriz, que é uma matriz que já é limpa, a gente tem a possibilidade de prestar esse serviço para o mundo, de distribuir alimento com uma pegada mais limpa do que ele é produzido no resto do mundo. Então, é uma grande oportunidade que o país tem de se desenvolver enquanto produtos limpos, para alimento limpo, para fornecer para o mundo. E o mundo também fica muito mais sensível a pagar de forma diferenciada e a investir em empreendimentos como esses numa situação de pandemia como essa. Toda a questão de sustentabilidade, de qualidade ambiental ganhou lupa, né? Está sendo visto com muito maior atenção por muito mais gente a partir do momento que a gente passa a situação que está passando agora, né? Então, muita gente está experimentando nas grandes cidades o efeito de não ter tanto carro rodando. A questão não é o carro, a questão é o que o carro emite quando transita. E então as pessoas estão gostando de sentir essa experiência nova. E isso vai refletir em investimentos a curto e a médio prazo. E isso é muito importante para o setor agroenergético brasileiro. Eu só queria complementar a Renata nisso, que a gente tem uma baita de uma oportunidade na mão, lembrando que a gente tem ainda que fazer um baita esforço para aproveitar mais de 98% do biogás que a gente pode produzir e não produz hoje. Então, hoje a gente aproveita 1,5% do potencial de biogás que o país tem. O Brasil pode produzir mais de 60 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano.
Então, tem muita oportunidade bacana no agro, no urbano, para poder o país crescer de forma sustentável e exportar não só produto com uma baixa pegada de carbono, mas também exportar tecnologia, exportar estratégias, exportar um modelo de negócios, formatos de cooperação internacional dessa experiência toda. Então, acho que a gente está com uma baita oportunidade na mão. Gostaria de complementar isso que o Felipe e a Renata trouxeram. A gente, desde o começo, tem falado da referência internacional, né? Então, mais uma vez, quando nós olhamos para 10 mil plantas de biogás instaladas e operando na Alemanha, nós precisamos olhar também para quais são os fatores do ambiente que fomentaram com que esse número chegasse, né? E lá nós temos uma estrutura de regulamentação e incentivo, tanto o incentivo positivo quanto o negativo, muito fortes, né? Desde a regulamentação ambiental, né, com relação a exigências de tratamento, emissões, etc., tanto uma política de subsídios diretos à produção de determinadas moléculas energéticas, ou no caso, por muitos anos eles subsidiaram a produção de energia a partir da biodigestão, e agora os países europeus estão migrando ao subsídio para a produção do biometano. O Brasil ele tem uma estrutura de suporte ao desenvolvimento dessa cadeia completamente diferente da europeia. Aqui, se a gente olhar para como o mercado está se desenvolvendo hoje, ele está se desenvolvendo a partir dos princípios principalmente de competitividade e sustentabilidade no território, e não uma regra central, federalizada, ou um pacote de subsídios específicos. Então, quando a gente olha para o nosso setor sucroalcooleiro, né, por mais que exista toda uma regulamentação de mercado do etanol, etc., é um setor que precisa pagar suas contas no final do mês. E o ganho de eficiência e competitividade que eles têm ao integrar o biogás na sua matriz produtiva vem para a competitividade desse produto no mercado. A mesma coisa no agro, no sul, né? Nós vivemos iniciativa como a Castrolanda, que estava conosco aqui mais cedo, né, com grande investimento de tempo e recursos para viabilizar uma ação de competitividade global através do biogás. Além dos ganhos de eficiência operacional e nos ganhos econômicos e financeiros que eles prevêem com o biogás, eles também se colocam num patamar para competir por recursos e mercados internacionalmente. E aí que eu acho que é a grande questão do mercado brasileiro, e aí que se fia a palavra do Felipe. Porque quando a gente estabelece um modelo de negócios, que ele é um modelo de mercado, como é o que o Brasil tem feito com os biocombustíveis e as energias renováveis, é um modelo em que há um grande foco na competitividade para a produção de energia com custo acessível, né, e esse modelo ele pode ser replicado. Então a gente já viu isso no etanol, anos atrás, né, um grande movimento de replicação e difusão da tecnologia de produção de etanol brasileira em países parceiros em desenvolvimento, né, eu posso citar Angola, Moçambique e vários outros aqui, e nós podemos ter o mesmo pioneirismo com o nosso mercado de biogás, né? Se a nossa cadeia se desenvolve, nós temos tudo para apoiar esses nossos parceiros aí do Sul para caminharem no mesmo sentido. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Bruno Rufino. Ele está perguntando como está o panorama de regulamentação ambiental para a implantação de uma usina de biogás. Vocês poderiam comentar? Posso responder. Assim, do ponto de vista ambiental, a planta de biogás ela tem mais benefícios do que a maioria das soluções convencionais que têm sido adotadas. Quando a gente fala de uma suinocultura, de uma bovinocultura, por exemplo, o serviço ambiental que está inerente ao processo de biodigestão, ele ajuda no processo de licenciamento. Então, é uma tecnologia amplamente conhecida pelos órgãos ambientais e tem sido simples o processo de licenciamento de biodigestores. Agora,
Em alguns casos, existem peculiaridades dos modelos que os órgãos ambientais não estão preparados para tratar ainda. É o caso de redes de gás, sistemas de refino de biometano, gerenciamento de digestato, beneficiamento do digestato. Então, dependendo do modelo de negócio, dependendo das características do empreendimento, você pode ter um tempo maior para conseguir resolver, ter o processo de licenciamento, mas usualmente os processos são simples, né? Isso não quer dizer que é rápido, né? Licenciamento ambiental no Brasil, infelizmente, é um processo lento, independente da tecnologia que você está aplicando. Perfeito. Eu, voltando a falar um pouco com a Renata agora, com relação à Vesui desse ano, Renata, o painel de biomassa e energia, né, que passará a ser o workshop de biogás nesse ano dentro da Vesui, ele tem uma nova proposta, né, que é de levar os participantes para uma realidade prática do setor. Poderia explicar um pouco como que vai ser essa dinâmica? Bom, até pela parceria com a Unido e com o CI Biogás, a nossa intenção é fazer com que, bom, a gente primeiramente desmistifique um pouco os conceitos e que a gente possa também levar aplicações do biogás e da bioenergia de uma forma mais facilitada e dinâmica, principalmente para o produtor rural, que é o público-alvo da feira, né? E aí, dentro dessa proposta de trabalhar um formato de workshop, com maior interação e dinamismo, veio também a ideia da gente promover algumas visitas técnicas para que as pessoas possam aplicar o seu conhecimento na prática, né? Então, a gente está propondo 2 visitas. Uma vai ser na unidade de biogás da Itaipu Nacional, que é a unidade de demonstração do CI Biogás, né? E um outro projeto que o CI Biogás também participou, em Entre Rios do Oeste. É um projeto que tem uma característica de P&D, e uma característica mais inovadora, que trabalha um pouco da questão de microgrid. Então, assim, eles têm ainda o projeto, acredito eu, que tende a se desenvolver bastante e servir como um modelo para outras aplicações no futuro. Então, nossa proposta, eu espero que essa pandemia passe para que a gente possa ter os nossos eventos como antes, né? Porque o brasileiro gosta desse tipo de calor humano. Então, eu espero que a gente possa se encontrar em breve lá na Vesui, para poder construir boas ações para o futuro nesse segmento. Então, lembrando, né, que a Vesui acontece de 29 de setembro a 1º de outubro, estão sendo estudadas todas as medidas necessárias e acompanhando essa situação da pandemia para que o evento possa ser realizado da melhor forma possível, de uma forma segura, né, e que possa atender a toda a sua expectativa, principalmente aí com relação a essas visitas técnicas, né, Renata, onde a pessoa pode ver o funcionamento na prática de uma usina e de uma propriedade onde possa gerar o biogás. Perfeito. Bom, nós estamos aqui já próximo do final da nossa webinar. Eu queria ver com nossos convidados as suas considerações finais, para a gente poder estar encerrando. Não sei se o Felipe quer começar falando as considerações. Bom, gostaria de, inicialmente, agradecer pelo espaço. É um prazer falar com a audiência de vocês, né? É um prazer poder participar também do evento da Vesui. A gente vai se ver no workshop, né? A gente se vê em breve. A gente espera que seja o mais breve possível. E
E eu queria deixar a mensagem de que a gente tem muito para fazer pelo biogás, e uma das belezas do biogás é que ele tem múltiplas aplicações. Então, ele se encaixa em diferentes escalas, ele se encaixa em diferentes aplicações. Então, a gente tem muito para desenvolver, existem oportunidades para muitos negócios participarem do biogás, né, produzirem biogás, se servirem da economia do biogás, para gerar um diferencial de competitividade. Então, a gente convida a todos para conhecer cada vez mais o biogás, né? Então, acompanhem as redes do Sei Biogás, do projeto de F-Biogás, e para se manterem sempre atualizados, a gente contribui também bastante com o pessoal da suinocultura, da avicultura industrial, do pessoal do bioenergia, né? Com o Energy Hub. Então, a gente procura manter essas conexões para garantir que as informações cheguem para o máximo de pessoas. Então, contem sempre com o Sei Biogás, e a gente fica à disposição. Perfeito. Bruno, quer fazer suas considerações? Queria agradecer essa oportunidade, né? É um momento em que nós precisamos conciliar aí todos os esforços e os cuidados com a nossa população, e também todos os nossos esforços de inteligência e os nossos recursos para garantir que a gente consiga superar isso em todos os nossos aspectos, né? Culturalmente, a questão da saúde e a nossa economia. E aí agradecer, né, a oportunidade de participar do espaço, agradecer aos nossos principais parceiros no projeto, né, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Agricultura, Sebrae, Sei Biogás, Itaipu, PTI, e tantos outros, a Biogás, nosso grande parceiro, e tantos outros que eu não quero deixar de lado, mas não poderia listar agora. E considerar que o projeto de F-Biogás está à disposição, né, é uma iniciativa nacional, é uma iniciativa do governo federal, com os governos dos estados, com as instituições locais de cada um dos estados que lidam com a questão de resíduos, com a questão de energia, com a questão da agricultura e da agroindústria, e estamos à disposição, né, nos procurem, porque a nossa ideia é ajudar os atores a superar esses desafios e fazer o biogás acontecer de forma ampla. Renata? Bom, eu só tenho a agradecer, principalmente pela parceria com a GESUNI, que é a organizadora da VSUI, com o Sei Biogás, Unido. Eu sou uma super admiradora de todas essas instituições, e eu me coloco no mercado como uma articuladora. Eu faço um pouco de barulho para promover essas conexões. Então, queria agradecer também o pessoal que ficou conectado com a gente até agora. E é isso. Espero que a gente possa se encontrar em breve na VSUI, no final de setembro. Bem, eu gostaria de agradecer, então, a participação do Bruno Casagrande Neves, da Unido, do Felipe Marques, do Cibiogás, do Vinícius Fritz, da Castrolândia, que teve que sair um pouquinho mais cedo do webinar, e da Renata Abreu, da NRG Soluções Sustentável. Agradecer também a todos que nos acompanharam e convidar para que não deixem de acompanhar todas as nossas lives semanais nas páginas da Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial do Facebook. Um ótimo dia a todos, até mais. Até mais.